Foi uma manhã de trabalho extraordinariamente maravilhosa, sem sinais de problemas. No entanto, quando dirigia uma motocicleta até seu cliente, Lewis foi atropelado por um caminhão que apareceu de repente. O motorista fugiu do local, deixando o herói gravemente ferido na estrada. Ele não podia se permitir fazer isso de forma tão simples, principalmente depois que finalmente arrecadou dinheiro para a operação de sua irmã. O cara começou a tentar se levantar, superando as dores por todo o corpo. Depois de não conseguir se levantar, Lewis rastejou até o telefone pelo qual havia se comunicado anteriormente com sua irmã. Quando finalmente chegou ao seu destino, a ligação já havia sido desligada pela outra parte, após o que o cara clicou acidentalmente no aplicativo Bunker e logo perdeu a consciência. Quando o herói abriu os olhos, não entendeu o que estava acontecendo ao descobrir que estava deitado no colo de alguém. Virando-se de costas, ele viu uma garota deslumbrante conversando com alguém ao telefone. Ela encerrou a conversa ao perceber que o cara havia recuperado a consciência e disse que o encontrou na estrada depois que ele provavelmente sofreu um acidente. Lewis ficou envergonhado pelo fato de não ter aparecido da melhor maneira diante dessa garota. Depois de agradecê-la, ele disse seu nome. O herói disse que trabalha como mensageiro na companhia de um samurai bem alimentado e ao cumprir seu pedido foi atropelado por um caminhão. Depois de ouvi-lo, Olivia disse que já havia chamado uma ambulância para buscá-lo, mencionando que também era funcionária desta empresa. Lewis de repente lembrou que não havia terminado de falar com a irmã e rastejou em direção ao telefone. Ao desbloquear o celular, ele se surpreendeu com o que aparecia na tela. Lewis leu que não tinha mais do que 3 minutos de vida porque a porcentagem de sua vitalidade estava diminuindo exponencialmente. Enquanto o herói tentava descobrir o que estava acontecendo, Olivia chamou novamente a ambulância para saber quando eles chegariam, pois o cara começou a delirar após os ferimentos. De repente, a voz do sistema soou na cabeça do nosso herói, dizendo-lhe que ele deveria usar a fonte de energia mais próxima dentro de 2 minutos para restaurar a energia vital. Enquanto a garota falava ao telefone, sem ser notado por ela, o cara, com todas as suas forças, rastejou em direção ao carro que estava tão convenientemente estacionado a alguns metros de distância. Depois de alguns longos segundos, o herói atingiu seu objetivo. Assim que tocou o volante do carro, a eletricidade picou agradavelmente seus dedos, como se penetrasse em suas veias. Quando Olivia se virou para ver como estava o menino, para sua surpresa, não encontrou ninguém. Lewis pegou sua motocicleta quebrada e fugiu, pois não tinha dinheiro para gastar dinheiro andando de ambulância. Poucos minutos depois, quando já estava bastante longe do local do incidente, percebeu que estava completamente curado após tocar no carro. O herói lembrou-se do aplicativo em seu celular e presumiu que a energia que absorveu foi convertida em pontos, o que o tirou das garras da morte. Lewis decidiu deixar o pensamento para mais tarde. Ele poderia atrair atenção desnecessária se ficasse na rua coberto de sangue. De repente o telefone tocou e o cara viu o nome da namorada aparecendo. Assim que ele atendeu a ligação, uma chuva de palavras choveu sobre ele. O herói pediu desculpas à menina pelo fato de novamente não poder se dedicar a ela devido ao fato de que nas horas vagas iria visitar sua irmã. Quando a menina disse que eles estavam terminando porque ela não aguentava mais, Lewis disse que sua irmã acabou de fazer uma cirurgia e que ele precisava ficar com ela. Okizana respondeu que estava cansada de esperar que o cara acertasse todas as dívidas para pagar a operação e se contentasse apenas com raras reuniões que não duravam mais de 1 hora. Quando o herói pediu outra chance, ela respondeu que já tinha um novo namorado e não precisava mais de Lewis. Depois dessa conversa, ele ficou arrasado. Parecia-lhe que naquele dia o mundo inteiro estava voltado contra ele. Involuntariamente até passou pela cabeça o pensamento de que seria bom se o fim do mundo chegasse. Ele não teria que pagar tudo dívidas que ele havia contraído. Lembrando-se da aplicação que salvou sua vida, o herói rejeitou todos esses pensamentos e se recompôs. Não perderia a chance que lhe foi dada e com certeza se tornaria uma pessoa importante no futuro. De repente, sua irmã assustada ligou para ele e pediu que seu irmão viesse o mais rápido possível para salvá-la. Lewis, não menos assustado por Alice, perguntou o que aconteceu. A menina respondeu que muitas pessoas estranhas haviam aparecido no hospital e estavam mordendo outras. Ele disse à garota para se esconder em um lugar seguro e esperar por ele. O herói não entendeu por que teve tanto azar hoje. Ele não conseguiria chegar rapidamente ao hospital porque sua motocicleta estava quebrada. De repente o aplicativo ofereceu para o cara gastar 50 pontos para consertar sua moto quebrada. A oferta era muito tentadora, mas o problema é que ele não tinha tantos pontos. Após suas palavras, o sistema informou que a 500 metros daqui existe um bloco de energia com o qual você pode ganhar pontos.
Enquanto isso, Okizana estava no carro do novo namorado, dizendo que havia cortado todos os laços com o ex. Ela disse que ele contraiu dívidas enormes para pagar a operação de chips de sua irmã. O homem respondeu que para quem tem dinheiro implantar um chip de inteligência artificial não é difícil. Portanto, se uma garota também quiser esse chip, ela deverá mostrar todas as suas habilidades. De repente, a silhueta de alguém apareceu na janela do carro, o que assustou seriamente o homem. Lewis absorveu a energia do carro descoberto, após o que sua motocicleta foi instantaneamente transformada, e o cara também aprendeu que a velocidade aumentou em 30%. O herói percebeu que esse sistema era bastante útil, pois não só indicava a localização da fonte de energia, mas também melhorava os parâmetros da motocicleta, sabendo que ela estava com pressa. Uma hora depois, o cara finalmente chegou ao hospital onde Alice estava. Lewis ficou surpreso ao ver enormes manchas de sangue por toda parte. Ele entrou no prédio iluminando o caminho com uma lanterna de telefone. Quanto mais o cara avançava, mais sangue havia nas paredes e no chão. Lewis tentou entender o que aconteceu aqui. De repente, um homem saiu da sala atrás dele. Ao se aproximar do homem, ele o reconheceu como dono de um cachorro, a quem entrega comida constantemente. O rapaz perguntou se estava tudo bem com ele. O herói nunca recebeu resposta, pois diante de seus olhos o homem começou a se transformar em um monstro terrível. Então ele correu para Lewis. Lewis pulou para o lado, evitando o ataque do monstro, fazendo-o bater na parede. De repente, uma garota apareceu na sua frente, a quem ele reconheceu como a médica assistente de sua irmã. O herói apontou para o espaciador de cães, dizendo que algo estranho estava acontecendo com ele. Quando ela se inclinou para ele, Lewis viu que o médico havia se tornado o mesmo monstro. Com medo, ele rastejou em direção à parede. Um momento depois, uma multidão de mutantes irrompeu no corredor. Lewis imediatamente se levantou e correu para a sala mais próxima. A porta dificilmente poderia suportar o ataque de monstros que estavam ansiosos para chegar ao seu objetivo. Olhando em volta, percebeu que estava em uma sala de videovigilância. Em um dos monitores ele notou sua irmã. O sistema avisou que a garota da tela estava em fase de uma das fases de mutação. Há alguns anos houve um grande avanço no campo da ciência, engenharia genética e programação. A inteligência artificial entrou rapidamente na vida das pessoas. Experimentos constantes de engenharia genética levaram ao desenvolvimento de uma doença terrível, o sangue negro. Uma pessoa com esse diagnóstico fica gradualmente dormente nos membros, o que leva a uma morte lenta. Ela só pode ser curada com a ajuda de um chip caro. Um dia ele encontrou uma irmã triste sentada na margem do rio e perguntou-lhe o que havia acontecido com ela. A menina respondeu que não havia descoberto sobre as dívidas dele contraídas para curá-la. Sentando-se ao lado dela, Lewis disse que ela não deveria se preocupar com isso, ele tinha muitos pedidos e em breve resolveria todas as dívidas. Quando Alice começou a chorar, ele acariciou sua cabeça, dizendo que após a morte de seus pais, ela se tornou a pessoa mais querida para ele e que ele estava pronto para fazer qualquer coisa para curá-la. Após suas palavras, ela admitiu que tentou suicídio, pensando que se morresse seria muito mais fácil para seu irmão. Foi nesse dia que Lewis prometeu a si mesmo fazer todo o possível para manter sua irmã viva. De repente, o telefone em seu bolso começou a vibrar e o sistema anunciou que havia sido criada uma solução para resolver a situação atual. Pegando o celular, soube que lhe ofereciam sair para o corredor e virar à esquerda para a lavanderia, dentro da qual havia uma passagem secreta, ideia que parecia puro suicídio para o sujeito. De repente, ele notou um esfregão parado por perto e um plano começou a ser formulado em sua cabeça sobre como sair da sala com riscos mínimos. Ele bloqueou a porta com um esfregão e barricou-a com uma mesa por segurança. Depois reuniu todos os meios disponíveis que pudessem ajudá-lo. Poucos minutos depois, um dos monstros conseguiu entrar. Depois disso, a garota mutante imediatamente correu em direção ao seu alvo. Lewis conseguiu terminar sua arma a tempo, com a qual repeliu o ataque a si mesmo. No momento seguinte a cabeça do mutante explodiu. Ele gastou 100 pontos para transformar o esfregão, a faca e o óleo de máquina em armas decentes. Ele também conseguiu transformar sua bolsa em uma forte armadura de plástico que o protegeria dos dentes dos zumbis. Um momento depois, ele correu para o resto dos monstros amontoados na porta. Poucos minutos depois ele conseguiu chegar são e salvo à lavanderia. Lewis se perguntou como o sistema teve a ideia de chamar o buraco estreito para roupa suja de passagem secreta. Resignando-se ao fato de não ter outra escolha, cobrindo o nariz com a mão, subiu no buraco. Alguns segundos depois,
Ele se viu na lavanderia do térreo e pela porta aberta o cara viu sua irmã sendo levada por homens armados. Enquanto isso, os militares capturaram seu alvo. Eles não esperavam que capturar o lendário mutante fosse tão simples. A garota à frente da operação de repente ouviu alguém gritando no final do corredor e sinalizou para seu pessoal parar. O herói tentou alcançar os militares. Não podia permitir que levassem Alice para um lugar desconhecido. De repente, alguém o puxou pela mão em algum lugar na esquina, tirando-o do caminho pretendido. Ele ficou assustado quando um desconhecido cobriu sua boca para que o cara não tivesse oportunidade de atrair atenção desnecessária. Marie ordenou que seus subordinados vasculhassem os quartos no final do corredor de onde vinham os sons. Alice, que não havia demonstrado resistência até aquele momento, atacou repentinamente o homem que estava ao seu lado, quebrando as algemas. Outros abriram fogo imediatamente, com a intenção de se livrar da ameaça descontrolada, mas ela pulou pela escotilha aberta no teto, evitando as balas. No momento seguinte, uma multidão de zumbis apareceu e avançou sobre eles. Lewis já havia aceitado o fato de que tudo estava acabado para ele. Havia uma dezena de monstros a poucos metros dele, principalmente porque ele foi agarrado por uma pessoa desconhecida. Imagine a surpresa dele quando soltaram e se virou. O cara viu seu velho amigo que resolveu fazer uma brincadeira com ele. Lewis perguntou se o homem sabia alguma coisa sobre o que estava acontecendo agora. Ele respondeu que eles estavam em guerra porque alguém detonou uma arma bio e a maior parte da população se tornou zumbi. Quando o herói soube que essa situação acontecia por causa de pessoas com fichas, seu coração disparou por um momento. Percebendo que os zumbis estavam quase acabando com os militares, Lewis disse que eles precisavam partir o mais rápido possível. Mas o homem respondeu que não poderia ir com ele porque havia sido mordido antes. Era difícil para o herói aceitar o fato de que seu amigo morreria. Ele esperava que ainda pudesse ser encontrada alguma saída para a situação. Mas ele apenas deu um tapinha na cabeça do cara, dizendo que seu destino já estava selado. A última coisa que ele poderia fazer como amigo era segurar a porta, dando a Lewis a chance de sair pelo quintal e alcançar sua irmã. Ele lutou contra as lágrimas enquanto ouvia o homem, mas ele estava certo, precisava salvar Alice. Um momento depois, o herói pegou sua arma e correu para o outro lado do corredor sem olhar para trás. O homem que se sacrificou cuidou dele, ficou feliz por ter tido a oportunidade de conhecer esse menino, que muitas vezes o mimava com deliciosos sanduíches. Enquanto Lewis corria para o corredor adjacente, o sistema relatou que soro sanguíneo preto havia sido detectado perto da saída. Ele demoliu o zumbi na frente com um chute. Poucos minutos depois, tendo lidado com todos os monstros que surgiram em seu caminho, o cara se viu na entrada do laboratório. Assim que ele entrou, Alice apareceu de repente na frente dele. Estando em estado de mutação, ela imediatamente correu para ele, movida pelos instintos. Lewis não tinha intenção de se esquivar, apenas abraçou a irmã com lágrimas nos olhos, dizendo-lhe para acordar. Encontrando-se nos braços do irmão, a consciência da menina começou a retornar. No momento seguinte, uma dor aguda perfurou sua cabeça e ela caiu de joelhos. Segurando a cabeça, o herói estava assustado com o que estava acontecendo com Alice. Quando Lewis perguntou o que havia de errado com sua irmã, o sistema respondeu que havia um erro em seu algoritmo. Para reduzir sua influência valia a pena usar um soro de supressão. Depois disso, o cara pegou o frasco de soro. Quando o precioso pote de líquido estava em sua posse, um alarme foi acionado, informando de que a principal amostra da pesquisa havia sido roubada, causando a autodestruição do prédio em 10 minutos. A menina foi novamente tomada pela loucura e atacou o irmão. O herói injetou o soro nela, esperando que isso ajudasse Alice. Alguns segundos depois, seu olhar clareou e ela voltou a si. No entanto, ela imediatamente perdeu a consciência, após o que o sistema informou que a missão de salvar sua irmã foi concluída com sucesso e a mutação da menina foi suspensa, e o cara recebeu 1000 pontos como recompensa. Depois disso, Lewis foi apresentado a uma nova missão. Ele teve a opção de abandonar sua irmã e escapar pela lavanderia pelo mesmo caminho, ou chegar à despensa do Instituto de Pesquisa usando as plantas e reconstruir o abrigo para se salvar. Sem hesitar, escolheu a segunda opção e correu em direção à saída, segurando Alice nos braços. O herói esperava que o sistema não se enganasse e que a sala modificada pudesse resistir à explosão. De repente, uma silhueta apareceu na entrada do laboratório. Ao se aproximar, Lewis reconheceu a mulher que comandava o destacamento que tentava capturar sua irmã. Parando em frente a ela, o cara pediu que ela parasse com a hostilidade entre eles, pois o prédio estava prestes a ser destruído. Os dois precisavam fugir daqui o mais rápido possível.
De repente, o sistema o alertou sobre um zumbi de alto nível detectado nas proximidades. No mesmo momento, a mulher começou a rasgar as roupas. O herói chegou ainda mais perto dela e, fechando os olhos, disse que aqui era muito perigoso e se ela quisesse seria mais seguro eles partirem juntos. Porém, no momento seguinte já havia um zumbi parado na frente dele. Quando o sistema relatou novamente um zumbi extremamente perigoso, ele pulou para o lado. O cara queria usar seus pontos para criar uma arma, mas não havia nada aqui que pudesse ser modificado, e o zumbi novamente se aproximou de sua vítima, sem deixar chance de fuga. Lewis estava se preparando para a morte pela enésima vez hoje, mas Alice, que havia recuperado a consciência, chegou a tempo e repeliu o ataque do monstro. Apesar desta situação, o herói ficou feliz porque sua irmã recuperou a consciência e estava bem. Quando o alarme soou novamente, ele tocou o ombro da menina, dizendo que precisavam sair daqui o mais rápido possível ou morreriam. Vendo que ela não reagiu de forma alguma às suas palavras, ele novamente pegou Alice nos braços e correu em direção ao abrigo. Quando finalmente entraram, ele e sua irmã se pressionaram contra a porta com todas as forças para impedir que o monstro entrasse. Alguns segundos depois, eles conseguiram trancar a porta. Em troca de alguns pontos, o herói ganhou uma bola elétrica na mão. Ele bateu no chão, após o que listras azuis apareceram por toda a sala a partir do ponto de impacto, formando um padrão geométrico. Um segundo depois, o sistema de segurança entrou em fase de autodestruição e houve uma forte explosão. As chamas do antigo prédio do hospital podiam ser vistas a várias dezenas de quilômetros. Quando a fumaça da explosão começou a se dissipar, Lewis abriu os olhos, incapaz de acreditar que ainda estava vivo. Porém, no momento seguinte ele ficou surpreso com o quanto a sala havia mudado, tornou-se várias vezes maior e coisas essenciais apareceram nela. O sistema informou que no momento o abrigo está apenas no primeiro nível e futuramente poderá ser modernizado, ampliando o território. Poucos minutos depois ele estava consertando um computador antigo encontrado na sala. Depois que Lewis perguntou ao sistema sobre a condição atual de sua irmã, ele foi informado de que o soro havia retardado temporariamente a propagação da doença do sangue negro e removido a influência do chip. O sistema alertou que este remédio não é eficaz em pessoas comuns com chips. Aqueles com sangue negro, após a mutação, tornam-se várias vezes mais fortes que os zumbis comuns. Essas pessoas são chamadas de mutantes. Depois disso, o herói se lembrou da mulher militar, presumindo que ela também fosse uma mutante, mas o sistema respondeu que ela era um zumbi comum. Os mutantes de sangue negro são uma espécie completamente diferente, localizada no topo. Tendo acesso à rede, Lewis decidiu aproveitar a oportunidade e entrar em contato com a polícia. Em sua opinião, o Estado deveria ter assumido o controle do problema do vírus. De várias fontes, ele aprendeu que o número de pessoas infectadas em todo o mundo estava crescendo rapidamente a cada minuto. Os militares não conseguiam lidar com os infectados, e perdendo seu povo, começaram a recuar. Quanto mais informações ele encontrava sobre o que estava acontecendo, mais e mais pensamentos sobre o fim do mundo começaram a assombrá-lo. Ele não sabia o que fazer nesta situação, especialmente quando sua irmã estava lentamente se transformando em um zumbi. O herói perguntou ao sistema se havia uma maneira de salvar Alice. Disseram-lhe que a única maneira era atualizar o abrigo para o nível 5, a fim de desbloquear o centro de pesquisa de vacinas. Lewis pediu ao sistema que lhe mostrasse um layout detalhado do abrigo. Depois de examinar tudo, perguntou o que significava a nota sobre danos ao sistema de ventilação. Ele soube que a explosão destruiu quase todos os dutos de ventilação. Se não forem consertados, logo todos no abrigo começarão a sentir falta de oxigênio. Em seguida, alcançou o arco de ventilação no teto, com a intenção de resolver o problema. O cara enfiou a mão ali, gastando 30 pontos, começou os reparos usando as habilidades do sistema. Alguns momentos depois, o ventilador começou a se mover novamente. Ele ficou muito feliz quando percebeu que poderia ganhar pontos por modificar coisas que poderiam ser consertadas. Depois disso, ele começou a mudar quase tudo o que tinha em mãos. Durante o processo, ele perguntou o que estava acontecendo com sua irmã, sugerindo que ela tinha problemas de memória. O sistema respondeu que as pontuações de inteligência e memória da menina estavam estagnadas no nível de uma criança de 7 anos. Lewis prometeu a si mesmo que não importa o que acontecesse, ele encontraria uma maneira de curar Alice e devolvê-la ao estado anterior, apertando o frasco com líquido. Por isso ele não aguentou e o conteúdo começou a vazar. Alice acordou com esse som, fazendo o cara surpreso congelar. Vendo a suspeita substância branca e viscosa, a garota chamou o irmão de pervertido. Pingando suor frio,
O herói tentou explicar que sua irmã havia entendido tudo mal, mas todas as suas tentativas foram em vão. No dia seguinte, outro destacamento de militares abordou o hospital. Quando Alice adormeceu, o herói a cobriu com um cobertor encontrado aqui. Depois disso, apareceu uma janela do sistema informando que, como presente por sobreviver ao primeiro dia, ele recebeu a chance de jogar na loteria dos recém-chegados. Ao mesmo tempo, surgiu uma nova tarefa, que era encontrar uma sala de energia e construí-la. Primeiro, o cara decidiu jogar na loteria e depois passou a completar a tarefa. Quando a roda parou, ele foi recompensado com uma vacina, que valeu muitos pontos na loja do sistema. Ele perguntou se poderia curar zumbis. O sistema respondeu que a vacina só pode suprimir a influência do chip e aumentar a resistência do corpo ao vírus, mas não cura zumbis. Depois disso, o cara se injetou essa droga e perguntou se era possível consertar o gerador do instituto subterrâneo para abastecer o abrigo. Ele foi informado de que o núcleo de energia do gerador havia sido destruído, mas havia um sobressalente na sala da reitoria, no 8º andar do departamento de pesquisa do hospital. Imediatamente depois disso, uma janela do sistema apareceu na sua frente com uma nova tarefa. De repente, ele percebeu que se outras pessoas pudessem vir ao abrigo que ele havia criado, o herói poderia recrutar um monte de belezas sobreviventes. Com dificuldade, ele decidiu abrir mão dos sonhos de belezas e focar em salvar a humanidade. Primeiro precisaria resolver o problema alimentar. Observando a expressão estranha no rosto de seu irmão, Alice novamente o chamou de pervertido. Foi muito difícil para Lewis saber que sua imagem de bom irmão mais velho foi destruída mais uma vez. Lá fora, zumbis corriam pela área. O herói saiu por uma escotilha subterrânea. Ele teve que chegar ao prédio do hospital próximo, que é um centro de pesquisa. Observando por baixo da tampa da escotilha, ele adivinhou o momento em que os zumbis começaram a sair. O cara imediatamente veio à tona e começou a ajudar a irmã. Ele planejou fazer tudo sozinho para reduzir os riscos. Porém, a garota agarrou sua bicicleta com as mãos trêmulas, não querendo soltá-la. Entrando no pátio do hospital, ele viu vários zumbis sobreviventes sendo comidos vivos, enquanto outros zumbis vagavam em busca de sua próxima vítima. Lewis ficou horrorizado com o que viu. Ele pegou a irmã pela mão e eles correram para o abrigo mais próximo para passarem despercebidos pelos monstros. O herói percebeu que de agora em diante neste mundo ele e sua irmã só poderão contar um com o outro. De repente, outro zumbi apareceu na esquina, forçando o cara a parar. Doeu-lhe olhar para seu velho amigo à sua frente. Alguns segundos depois, Lewis tirou a arma do ombro, com a intenção de libertar o corpo e a alma da pessoa que amava dos efeitos do vírus. Enquanto isso, no telhado de um dos prédios do hospital, uma multidão de zumbis se aproximava de suas vítimas. Mas não foi difícil para os homens armados se livrarem dos monstros. A garota que comandava o 8º Esquadrão das Forças Especiais avançou e disse ao seu pessoal para cessar fogo. Ela assumiu pessoalmente a tarefa de destruir os zumbis, lidando com eles em questão de segundos. Quando um dos subordinados decidiu ajudar Linda, ele foi impedido, dizendo que se o capitão interviesse, eles só poderiam assistir. O homem explicou que essa garota gosta de cada batalha e nunca permitiria que a oportunidade de se divertir fosse roubada dela. Alguns minutos depois, todos os zumbis foram destruídos e Linda não tinha nenhum arranhão. Ao mesmo tempo, Lewis pediu ao sistema para melhorar sua arma e, um momento depois, a lança criada anteriormente se transformou em uma lâmina de fogo. Depois disso, ele imediatamente avançou, destruindo o corpo de seu amigo. Lágrimas amargas escorriam por seu rosto, mas ele tinha o dever de proteger sua irmã, não podia permitir-se a fraqueza. Sem se virar, ele disse a Alice que eles precisavam seguir em frente. Seu objetivo já estava próximo, bastava chegar ao 8º andar. Ao mesmo tempo, havia mais 2 sobreviventes no 4º andar que tentavam sair do prédio. Sem perceber o zumbi aparecendo na esquina, o cara prometeu à garota que assim que saíssem daqui se casariam imediatamente. No entanto, no momento seguinte ele foi mordido. A garota imediatamente tirou a mão das mãos do rapaz, dizendo que não iria segui-lo até o túmulo, esquecendo que uma multidão de zumbis os perseguia por trás. Um momento depois, ela repetiu o destino do cara. Um homem da esquina, observando isso, percebeu que mais adiante havia um beco sem saída e eles precisavam procurar outra saída. Voltando-se para os outros sobreviventes, ele disse ao menino para ir até o outro lado do corredor e descobrir a situação. A irmã do menino ficou indignada, perguntando por que tinha que ser o irmão dela. Eles responderam às palavras dela que não precisavam de pessoas inúteis em seu grupo. De repente, uma menina saiu em defesa da criança, surpreendendo as demais.
Ela disse que é secretária do diretor e sabe tudo aqui. Não tem menos zumbi do lado direito do que aqui. Se ele for lá, o menino vai morrer. Após suas palavras, Richard sugeriu que ela mesma fosse até lá, causando perplexidade na garota. Todos os outros apoiaram o homem, dizendo que esta era a opinião da maioria. No momento seguinte, um dos sobreviventes jogou o cara para frente. Ele olhou para sua irmã com lágrimas nos olhos. O menino que apareceu imediatamente atraiu a atenção dos zumbis. A garota assistiu horrorizada enquanto seu irmão era mordido por um zumbi, incapaz de fazer qualquer coisa. Lewis apareceu de repente e perfurou a cabeça do monstro, salvando o menino das mãos da morte. Maria caiu de joelhos, sem acreditar que suas orações foram ouvidas e Deus enviou esse cara para salvá-las. O herói olhou em volta, contando o número de oponentes. Aproveitando o momento, um grupo de sobreviventes decidiu fugir e encontrar um abrigo mais seguro. Virando-se, Maria ficou surpresa ao ver que o herói que havia aparecido não tinha intenção de ir embora. A menina decidiu ficar e observar o que o menino faria sozinho com uma multidão de monstros. Quando os zumbis chegaram perto o suficiente, ele avançou direto para eles. Maria assistiu fascinada enquanto Lewis matava seus inimigos um por um. A garota ficou impressionada com a força dele. Ela nunca tinha visto ninguém tão capaz quanto esse cara. Observando os movimentos suaves do herói, ela involuntariamente formou uma associação com um dançarino que executava habilmente sua coreografia. Ela não conseguia ficar de pé, observando uma imagem tão deliciosa. A mulher do grupo voltou para buscar as meninas que ficaram para trás do grupo. Quando ela olhou ao virar da esquina, ela viu um cara parado com uma arma perto dos cadáveres de zumbis. O assistente de Richard lutou contra o grupo, fugindo em direção desconhecida. Quando não conseguiu mais correr, o homem parou, apoiando-se na parede para recuperar o fôlego. O súbito aparecimento de neblina o assustou, mas no momento seguinte a garota que se apresentou capturou toda a sua atenção. O homem se aproximou dela, dizendo que com certeza a protegeria se eles fossem juntos. Quando o homem percebeu que havia cometido um erro ao acreditar na aparência dela, já era tarde demais, os tentáculos escondidos sob as roupas dela perfuraram seu peito. Ao mesmo tempo, Lewis se apresentou às meninas, admitiu que fazia muito tempo que não via outras pessoas e estava um pouco nervoso. Uma mulher que veio até ele perguntou sobre a situação fora do hospital e perguntou se o governo tinha vindo em seu auxílio. Lewis respondeu que o governo havia entrado em colapso e quase o mundo inteiro estava cheio de zumbis, o que a deixou em grande estado de choque. Então ele se virou para a garota que estava ao seu lado, perguntando onde ficava a escada. Ele precisava subir até o 8º andar. Masha não ouviu sua pergunta. Os pensamentos de que alguém tão proeminente havia falado com ela encheram toda a sua cabeça. O homem que saiu de repente ficou furioso. Ele não acreditou nas palavras do menino de que seu exército incrivelmente forte havia caído. Lewis respondeu que não conseguia falar com ninguém e que já havia se passado mais de um dia desde que os monstros apareceram, mas o alardeado exército do governo não havia chegado aqui. O homem disse que precisavam de tempo para chegar até aqui, mas a menina, após analisar as informações, chegou à conclusão de que o fim do mundo havia chegado. O herói não perdeu mais tempo com o homem e se aproximou do irmão e da irmã, perguntando se eles estavam bem. Genvin agradeceu por salvar o menino. Lewis respondeu que ele também tinha um caçula e não conseguia fechar os olhos para isso. Richard não pretendia encerrar a conversa dessa forma, por isso se agarrou novamente ao cara. Ele bateu no rosto do homem, após o que ele voou vários metros para trás. Agarrando a bochecha dolorida, Richard perguntou como alguém como ele se atreveu a bater em uma pessoa de alto escalão. O herói respondeu com desprezo nos olhos que viu como tratava os outros sobreviventes. De repente, seu assistente apareceu atrás do homem. Ele imediatamente ordenou que seu subordinado desse uma lição ao atrevido que ousou bater nele. Mas, para sua surpresa, o subordinado mordeu o ombro do homem, causando-lhe outro ataque de dor. Lewis correu em direção ao monstro, dizendo a todos para saírem daqui. Porém, com o monstro que apareceu, nem tudo foi tão simples como com os outros. O tentáculo que escapou jogou o cara para o lado. Lewis percebeu que este não era um zumbi comum, mas um mutante. Ele acabou de notar uma névoa estranha ao redor do monstro. Ao sentir alguém se aproximando pela lateral, o cara atacou imediatamente. Para sua surpresa, a lâmina ficou presa no corpo do inimigo. O próprio monstro estava quase pronto para arrancar a cabeça de sua vítima. No último segundo, o herói ainda conseguiu causar danos ao inimigo, forçando os zumbis a recuar. No momento em que um tentáculo emergiu de sua boca, Lewis percebeu que havia outro zumbi mutante na sua frente.
Alice apareceu na hora certa, interceptando o membro do inimigo em questão. De repente, pessoas armadas voaram pelas janelas quebradas do corredor. A garota responsável começou a atirar nos monstros. Lewis assistiu a isso, tentando não levar um tiro. Quando tudo acabou, Linda disse que ninguém deveria se mexer e os militares apontaram suas metralhadoras para o povo. A garota disse que já fazia algum tempo que procuravam Lewis. O herói bloqueou sua irmã, perguntando o que os militares precisavam. Em resposta à sua pergunta, Linda disse que seu objetivo era a garota pelas costas. Ao mesmo tempo, um dos subordinados examinou Richard e informou ao capitão que ele estava usuária VIP da proteção estatal. A garota respondeu que deveriam levá-lo consigo. Imediatamente depois disso, o homem apontou para Lewis e disse que ele bateu nele e queria forçá-lo a ir até os zumbis para a morte certa, então os militares deveriam se livrar dele. O herói ficou infeliz porque depois de tudo o que aconteceu, o homem culpou ele por tudo. Richard interrompeu seu discurso irritado quando sentiu o cano de uma arma em sua cabeça. Linda disse que se ele dissesse mais uma palavra, ela atiraria nele sem hesitar. De repente, o subordinado disse que os zumbis ganharam vida e estavam se movendo novamente. Eles atacaram os militares, perfurando os homens com seus tentáculos. Lewis não pôde deixar de aproveitar a oportunidade, agarrou sua irmã e disse a Masha para mostrar o caminho para as escadas do 8º andar. Linda não conseguiu detê-los, ficando sozinha com 2 zumbis mutantes que regeneravam gradualmente seus membros decepados. Algum tempo depois, Lewis, na companhia de sua irmã, Masha e Glenn com seu irmão, estava subindo as escadas. Quando Masha perguntou se aquelas pessoas eram tropas do governo, o herói respondeu que era bem possível. Mas ele não podia confiar eles porque precisavam de sua irmã. Quando o cara se desculpou por arrastar as meninas para isso, Masha disse que acreditava nele e de qualquer forma, essas pessoas só salvam quem tem VIP. Glenn concordou com as palavras dela, agradecendo mais uma vez por salvar seu irmão. O herói agradeceu às meninas pela confiança nele, até começou a pensar em permitir que elas entrassem em seu esconderijo. De repente ele percebeu algo que o fez parar. A mão do menino foi mordida e o vírus foi se espalhando lentamente por todo o seu corpo. Voltando-se para Glenn, ele iria contar a ela sobre isso, pensando no que poderia levar à presença de um infectado entre eles. Mas o cara não teve tempo para fazer isso. O sistema o avisou sobre a presença de um zumbi mutante de alto nível nas proximidades. Levantando a cabeça, ele viu um monstro pairando sobre eles. Lewis agarrou a mão de Masha, chamando a atenção dela para ele. Naquele breve momento, a menina conseguiu descrever em suas fantasias toda a sua vida juntos. Enquanto ela estava voando em suas fantasias, o cara afastou a garota, salvando-a do perigo iminente na forma de um tentáculo de ataque. Depois disso, ele disse às meninas para irem embora. Um segundo depois, o herói cortou um membro tão perigoso do monstro. Ele uivou de dor, devolvendo o membro. Mais zumbis vieram em resposta ao barulho, rompendo a parede em direção às suas vítimas. Lewis os atacou, dizendo às meninas para se apressarem e correrem. De repente, o monstro cuja cabeça ele perfurou agarrou a arma. O cara percebeu que os recém-chegados eram zumbis mutantes. Sua atenção foi atraída pelo grito de Masha de que o monstro não deveria se aproximar deles. Ela segurou a garota perto para protegê-la. Linda apareceu de repente e se livrou do zumbi que se aproximava de Masha. O herói ficou surpreso ao ver que a garota conseguiu sobreviver depois de conhecer 2 mutantes anteriormente. O monstro anteriormente baleado começou a se recuperar. Glenn gritou que outros zumbis também estavam subindo. Lewis abriu a porta que dava para o andar, mandando as meninas correrem para dentro, e ele e Linda foram lutar contra os zumbis. Ele perguntou onde estava todo o seu povo, esperando ajuda, mas a menina respondeu que estavam todos mortos. Ela só conseguiu escapar com a ajuda de uma capa de invisibilidade. O que estava acontecendo lhe parecia muito estranho, pois o sistema dizia que para 100.000 pessoas apenas um zumbi mutante poderia aparecer em um prédio, mas 5 já haviam aparecido aqui. De repente, o zumbi mutante que eles tinham visto antes irrompeu pela parede e agarrou o menino. Quando foi mordido no pescoço, ele implorou por ajuda à irmã. A garota não podia simplesmente assistir e queria correr para o irmão. Mas Lewis agarrou a mão dela, dizendo que já havia sido mordido e não poderia ser salvo. Ela olhou para ele, cheia de lágrimas, e perguntou o que ele faria no lugar dela se sua irmã fosse atacada. O herói pensou por um momento e Glenn aproveitou o momento e, arrancando a mão dela, correu para o irmão. Mas o primeiro monstro que apareceu em seu caminho a atacou, e a garota compartilhou o destino de seu irmão. Esta foi a primeira vez que Lewis se sentiu tão desamparado ao assistir a esta cena.
Linda chamou sua atenção dizendo-lhe para descobrir como eles poderiam salvar os outros enquanto ela lutava contra os zumbis. Pegando sua arma, o cara disse que teve uma ideia. Ele ativou sua lâmina de fogo e levantou-a para iluminar o teto acima deles. Depois de descobrir o monstro no teto, o herói disse à garota que controla todos esses zumbis. Lewis explicou que age da mesma forma que um pescador, usando seus tentáculos para controlar os demais, por isso os zumbis não morrem. Imediatamente após suas palavras, Linda começou a atirar no zumbi mutante. Os apêndices com os quais os monstros se moviam começaram a se romper, fazendo com que cadáveres caíssem no chão. Um zumbi ainda estava vivo e avançou contra Masha, que protegia Alice. De repente, a garota se desvencilhou do abraço apertado e jogou o inimigo no chão com um só golpe, causando grande surpresa entre as garotas. No momento seguinte ele tentou se recuperar, mas Lewis não pôde permitir isso, então jogou sua arma nele, após o que o sistema disse que ele havia cometido o primeiro assassinato de um zumbi mutante, pelo qual recebeu 100 pontos. Ele se virou para Linda, agradecendo pela ajuda, mas no momento seguinte uma arma foi apontada para ele, fazendo-o congelar. A garota disse que embora estivesse feliz em lutar juntos, seu objetivo final era sua irmã mutante. Lewis tentou convencê-la a ouvi-lo. Linda interrompeu suas tentativas de dizer algo, ameaçando atirar na cabeça dele. Apontando o dedo para a garota atrás de Linda, o herói disse que estava apenas tentando avisá-la de que ela estava mirando na pessoa errada. Virando-se, ela viu que não era Alice parada na frente de sua segunda pistola. Aproveitando-se da hesitação dela, o cara a atacou. Ela queria derrubá-lo com um chute, mas ele se esquivou. A garota não pôde deixar de notar suas excelentes habilidades de combate corpo a corpo. Perdida em pensamentos, ela perdeu o momento em que o herói estava atrás. Imobilizando-a, ele perguntou por que ela precisava da irmã, mas a menina respondeu que era apenas um soldado e cumpria ordens. De repente o casal caiu no chão. Lewis coroa ao encontrar a garota deitada em seus braços. Masha novamente sucumbiu às suas fantasias, maravilhada com o rápido desenvolvimento dos acontecimentos. Linda estava prestes a atacar o homem atrevido, cujas mãos estavam em uma posição completamente inaceitável. O herói não conseguiu pensar em melhor maneira de bloquear seu ataque do que beijar a garota, pegando-a de surpresa. Voltando à realidade, Masha disse que a misericórdia deles estava completamente fora de lugar agora, e então apontou para a porta do laboratório. Quando encontraram o diretor do hospital infectado em sua cadeira. Lewis imediatamente o esfaqueou com sua adaga. Masha se aproximou do computador, dizendo que era sua secretária e que tinha ouvido falar de um projeto de pesquisa militar chamado Filho de Deus. Ela encontrou informações de que o ministro da Saúde ordenou que seu hospital conduzisse pesquisas para criar mutantes, mas durante vários experimentos centenas de pessoas morreram e hoje era para ser a vez de Alice. Linda ficou chocada com o que ouviu, ela trabalhava para esse homem terrível. Masha sugeriu que a razão pela qual eles estavam interessados em Alice era que ela sobreviveu a um experimento onde a taxa de sobrevivência não era superior a 1%, tornando-se uma mutante especial. Após suas palavras, o herói olhou para sua irmã. Alguns minutos atrás, ele percebeu que ela congelou na frente do mutante morto. Quando ele quis chamá-la, a garota sentou-se ao lado do cadáver, examinando-o cuidadosamente. No momento seguinte, ela pegou o chip do monstro. Ele ficou surpreso ao observar Alice comer calmamente a parte rasgada do cadáver. O cara duvidava se sua irmã ainda era humana. Lewis decidiu descartar esses pensamentos e perguntou ao sistema onde estava localizado o núcleo de energia, para o qual ele veio aqui. Ele foi informado de que estava no cofre atrás dele. Ele perguntou a Masha se ela sabia o código do cofre. Um minuto depois, o cofre foi aberto e o sistema deu ao herói uma recompensa por completar a tarefa com sucesso. Quando a garota perguntou o que era a caixa na mão de Lewis, ele respondeu que era um núcleo de energia, após o que acrescentou que tinha algo para lhes contar. Alguns momentos depois, ele informou as meninas sobre a existência de um porto seguro e convidou-as a se juntarem a ele, convencendo-as de que juntas poderiam sobreviver. Masha aceitou alegremente sua oferta, porque ela não tinha para onde ir. Linda, para a surpresa do herói, recusou. Ela explicou que primeiro precisa ter certeza de tudo e se o governo cair, isso não significa que ela se juntará a eles, porque ela mesma é perfeitamente capaz de sobreviver no novo mundo. O cara disse que tinha motivos suficientes para convencê-la a se juntar a ele, ele precisava de Linda e decidiu apostar tudo. A garota se divertiu com as palavras dele e deu-lhe 5 segundos antes que a bala atingisse sua cabeça. O herói precisava urgentemente inventar algo no tempo que lhe era concedido ou morreria. De repente,
seu olhar capturou a capa de uma revista no cofre. Uma ideia brilhante lhe veio à mente, lembrando de tudo que a garota havia dito anteriormente. O cara resolveu usar o sistema para comprar um lingote e transformá-lo em um documento de identidade. Pigarreando, ele disse que poderia revelar sua verdadeira identidade. Na verdade, ele é um agente especial encarregado do projeto da Arca de Noé, que é criar um abrigo do juízo final para salvar a humanidade. Linda decidiu que o cara estava zombando dela de uma forma ridícula. Mas no momento seguinte ele mostrou sua identidade, permitindo que ela a digitalizasse. Depois de olhar o documento, a menina disse que era muito fácil criar uma identidade falsa para si mesma e isso não a convenceu em nada. Inspirando mais ar, ele, como convém a um militar, disse que, como soldado, ela foi obrigada a se levantar com ousadia e seguir em frente, salvando vidas humanas e tentando restaurar a ordem no mundo em tempos tão conturbados. Posteriormente acrescentou que com a sua atitude negligente para com seu dever, ela não era digna de ostentar o título de soldado. Quando Linda se aproximou dele dizendo que ele parecia um verdadeiro comandante, o herói congelou de surpresa. A menina disse que era soldado e realmente precisava fazer algo para salvar a humanidade. Ela ficou muito emocionada por ele ter tido a coragem de convidá-la para participar e ela aceitou a oferta. Algum tempo depois, eles se mudaram para a sala de jantar. Masha disse que havia um grande número de suprimentos diferentes. Enquanto isso, o herói examinava as cartas daqueles que haviam ingressado em seu abrigo. Ele ficou alarmado quando notou no cartão de Linda a linha de relação destacada em verde, e no lado oposto estava escrito mais ou menos. O sistema informava que a relação era mostrada em verde se o objeto estivesse bem disposto em relação ao abrigo, e em vermelho caso contrário. Lewis achou esta parte bastante útil para que pudesse identificar espiões e malfeitores. De repente, Masha chamou, dizendo que havia encontrado os acessórios e o filme de que Lewis precisava. Ao se aproximar dele, ela presumiu que ele pretendia construir uma estufa para hortaliças. Linda se aproximou deles e largou um saco cheio, dizendo que assim que soube que ele iria construir uma estufa, imediatamente deu uma volta e encontrou vários tipos de sementes de hortaliças. Na verdade, o herói queria fazer uma cama para a irmã, ficou maravilhado com a inteligência das meninas, a ideia de uma estufa nem lhe ocorreu. Ao se aproximarem da entrada do abrigo, as meninas congelaram de perplexidade. Lewis explicou que a escotilha era apenas uma entrada de emergência, a principal estava bloqueada com pedras. Uma vez lá dentro, Linda ficou agradavelmente surpresa com o que viu. As meninas esperavam que fosse apenas um pequeno porão, mas era bastante espaçoso. O próprio herói ficou ainda mais surpreso do que seus convidados. Durante sua ausência, o abrigo dobrou de tamanho, e aqui surgiram uma sala de jantar e uma sala de relaxamento. Recuperando o juízo, ele contou às meninas sobre a disposição da sala. Entrando na cozinha, ele disse que aqui todos os ingredientes comestíveis são transferidos para processamento de inteligência artificial para obter o prato desejado. O computador na parede oposta contém todas as receitas conhecidas pelo mundo. Depois de se mudarem para a sala de bombas, que era um dos principais centros vitais do abrigo, o herói disse que aqui seria possível armazenar água assim que surgisse a eletricidade. Em seguida, o cara os levou para o banheiro, que tinha banheiro próprio com água quente. No momento tem capacidade para 10 pessoas. O último lugar onde se encontraram foi a entrada principal, coberta por uma pilha de pedras após a explosão. De repente Linda se adiantou dizendo que o cara poderia deixar esse problema para ela. Depois que ela tirou um dispositivo desconhecido, quando Lewis perguntou o que era, a garota respondeu que em breve veria tudo por si mesmo. Assim que ela o prendeu em uma pedra, todos se esconderam. Alguns segundos depois houve uma explosão. Olhando para fora, o cara viu que a passagem havia sido liberada. Linda disse que era uma bomba especial para arrombar portas. Usando a passagem aberta, Lewis chegou à sala de geração de eletricidade. Ele substituiu o núcleo, após o que o mecanismo começou a se mover novamente. Algum tempo depois, as meninas foram ao banheiro, tomando um banho quente. Ao mesmo tempo, o herói disse ao sistema para atualizar o abrigo para o segundo nível. Ele foi informado que a atualização levaria 6 dias, que a fonte de energia acabaria em 4 meses e que ele precisava procurar um novo núcleo. Alguns momentos depois, o sistema relatou 4 novos projetos para as salas de teletransporte, o consultório médico, o laboratório de trajes médicos e o laboratório de armas de fogo. Linda ficou surpresa ao descobrir que o abrigo tinha até uniforme próprio. Quando as meninas saíram, o ex-comandante ficou insatisfeito com o quão revelador e pouco prático era o traje que escolheu para elas. O próprio Lewis ficou surpreso com o que eles vestiam,
O sistema dizia que essas roupas foram criadas por sua imaginação. Linda deu um tapa na cabeça dele, dizendo que desta vez ela o perdoaria por esse erro, mas da próxima vez ele definitivamente se arrependeria. Alguns minutos depois, eles iniciaram uma reunião onde Masha disse que a comida que obtiveram seria suficiente para eles por 2 meses se estivessem economizando, não tinham problemas com água. Então encontrar comida e uma nova fonte de energia tornou-se importante tarefas para eles. Linda disse que eles podem encontrar comida e energia a poucos quilômetros de distância e não precisam se preocupar com remédios porque podem ser recolhidos no hospital. Depois de resumir todos os resultados, Masha perguntou se havia mais alguma coisa que Lewis gostaria de acrescentar. Ele respondeu que eles não conseguiriam coletar alimentos na área para sempre. O cara levou as meninas até a sala de bombas, onde lembrou da estufa e disse que ia instalá-la aqui, onde havia espaço suficiente e acesso rápido à água. As meninas perguntaram se ele precisava da ajuda delas nesse assunto, mas o herói recusou. Depois, ele recorreu ao sistema e comprou todos os materiais que faltavam. Alguns segundos depois apareceram os equipamentos necessários para a construção e o sistema dizia que a estufa estaria pronta em 2 dias. Quando todos foram dormir no quarto de hóspedes, ele enfrentou um problema sério. Esta foi a primeira vez que ele dormiu no mesmo quarto com meninas, apesar de estar em um relacionamento, mas ele nem segurou a mão da ex. Quando Masha começou a se virar, ele se virou para a parede, pedindo ao sistema que lhe contasse mais sobre o projeto do abrigo melhorado. Ele ficou surpreso ao saber que precisava de pontos de autoridade para produzir armas. Para isso precisava conseguir outro recém-chegado em suas fileiras. Ele estava distraído quando a garota começou a se despir e se aproximar dele. O herói voltou-se para a parede. Ele não queria que Linda acordasse. Se ela o pegasse em um momento tão inoportuno, então o apelido de pervertido seria atribuído para sempre a ele. De repente ele sentiu o calor de uma garota agarrada a ele. Ele se perguntou se ela entendia o que estava fazendo em uma situação tão inadequada. Quando ele sentiu a respiração dela em seu ouvido, seu coração disparou. O cara não aguentou e resolveu colocar um pouco de juízo em Masha, virando-se para o outro lado. Vendo que a menina roncava tranquilamente, ele se acalmou um pouco. Lewis percebeu que a menina era sonâmbula e não deveria acordá-la agora, caso contrário haveria um grande mal-entendido. Ele se levantou e foi para a sala principal do abrigo, dizendo ao sistema que queria experimentar novas habilidades de transformação mágica. O herói decidiu começar com as munições encontradas nas ruínas. Pegando um cartucho, ele começou a modificá-lo. Um momento depois, o sistema informou que a bala convertida teve efeito explosivo. Lewis não possui armas de longo alcance, então ele pediu para lembrar que tinha talento para lançar armas, após o que o sistema exibiu uma lista de todas as habilidades disponíveis para ele. Depois de estudar tudo cuidadosamente, Lewis disse ao sistema para aumentar o talento de sensação em 2 pontos e aumentar o talento do artista marcial em 3 pontos. Ele decidiu adicionar os pontos restantes à força física. Depois disso, todas as suas características aumentaram. E ele também recebeu um atributo especial na forma de luvas roxas de mestre de artes marciais. Ele perguntou se era normal que eles estivessem marcados em roxo. O sistema respondeu que a chance de receber um item roxo era de 5%. Quando o cara decidiu calçar luvas, listras azuis percorreram seu braço, trazendo consigo fortes dores. Alguns momentos depois, uma luva apareceu em sua mão, com a qual ele poderia atrair metal para si. De repente, seu telefone notificou sobre um novo pedido de entrega. Quando o cara atendeu o telefone, Olivia pediu que ele viesse em seu socorro, ela precisava da ajuda dele. De manhã, ele e Linda saíram. O herói estava muito preocupado com sua irmã, ele a deixou aos cuidados de Masha. Alice teve febre e sua mutação começou a progredir novamente. Quando Lewis falou sobre uma ligação recente de Olivia, Linda disse que essa garota era presidente de uma grande empresa. Ela se ofereceu para começar a procurá-la, para que conseguissem mais informações sobre o ministro da Saúde, de quem Olivia já foi noiva. Masha relatou que agora estava em um shopping center a poucos quilômetros de distância. Depois de 20 minutos correndo pelos pátios, eles decidiram fazer uma pausa e se recuperar, pois mais adiante havia uma multidão de zumbis e precisávamos ter o máximo de cuidado possível. Lewis disse que modificou a bala dela e agora ela tem efeito explosivo, então a garota deve usá-la com sabedoria. O próprio herói, além de sua lâmina, agora possui dardos explosivos, uma espada explosiva capaz de explodir e luvas que podem mover 40 quilos de metal. Linda disse que eles partiriam em 2 minutos. Virando-se para ele, percebeu que ele estava olhando para um ponto, pensando em alguma coisa.
A garota se aproximou dele, sugerindo que ele estava tão interessado em suas coxas que havia ouvido tudo o que ela acabará de dizer. Confuso, ele se afastou dela, dizendo que havia descoberto uma maneira de se mover com rapidez e segurança. Depois disso, o cara apontou para um caminhão militar parado nas proximidades. Linda disse animadamente que se quebrassem o vidro o barulho atrairia zumbis, mas o herói a acalmou, dizendo que tinha uma solução para esse problema. Conforme Lewis se aproximava, ele notou um zumbi lá dentro. Quando a garota sugeriu procurar outro carro, o cara estendeu a mão enluvada. Alguns segundos depois, as chaves que estavam no bolso do zumbi voaram. O herói teve sorte de a janela superior estar aberta, através da qual ele os puxou para fora. Linda assistiu com alegria, dizendo ao cara que ele tinha alguns brinquedos bem interessantes em estoque. Entrando, Lewis matou o zumbi e tomou seu lugar. Um momento depois o carro começou a se mover. Eles abriram caminho derrubando monstros e esmagando-os sob suas rodas. Linda definitivamente gostou desse método de punição, ela parecia terrivelmente satisfeita. Lewis não compartilhou sua alegria e pediu-lhe que dirigisse de forma menos agressiva. O herói notou que quando a menina se juntou a eles ficou muito mais alegre. Linda respondeu que, enquanto servia em um destacamento especial, ela constantemente tinha que fazer todo o trabalho sujo. Agora que tudo isso passou, ela se sentiu mais livre. De repente o cara percebeu como dois zumbis começaram a se fundir em um monstro. Ele ficou surpreso ao ver que os zumbis começaram a evoluir. Enquanto isso, Olivia fugia e se escondia dos monstros com todas as suas forças. Sua esperança de salvação começou a desaparecer quando as portas e janelas não puderam mais ser bloqueadas e era apenas uma questão de tempo até que ela se juntasse ao exército zumbi. Quando um deles finalmente entrou na sala, ela já havia aceitado seu destino. Mas de repente ela foi resgatada por um grupo de outros sobreviventes. Ela conseguiu sair, seguindo seus salvadores. Eles abriram uma porta através da qual os monstros poderiam invadir seu abrigo. Olivia agradeceu por salvá-la, depois perguntou quem eram. Os homens se apresentaram por sua vez, depois perguntaram como ela foi parar aqui. A menina respondeu que quando os zumbis começaram a aparecer, faltou luz no carro dela e ela estava procurando abrigo há muito tempo antes de vir para cá. Depois de ouvi-la, o policial sugeriu que voltassem ao ponto de encontro geral. Entrando no shopping, a menina viu um pequeno grupo de sobreviventes. Olhando por cima deles, Olivia chegou à conclusão de que a equipe era formada por boas pessoas. A menina chamou a atenção do hóspede e perguntou ao policial quem era a mulher que o acompanhava. De repente, 3 caras vieram até eles, perguntando sobre o progresso deles na busca por comida. Ao perceber Olivia, Travis imediatamente se aproximou dela e, agarrando-a pela cintura, ofereceu comida enlatada em troca de uma noite quente. Em resposta à sua proposta, ela lhe deu um tapa retumbante na cara. A garota avisou que se ele a tocasse novamente, ela definitivamente quebraria alguma coisa por ele. Travis se levantou e quis colocá-la em seu lugar. Antes que ele pudesse dar um passo, o cano de uma pistola foi apontado para ele. Paul disse que continua sendo policial mesmo durante o apocalipse e não permitirá que um prisioneiro fugitivo fique louco. Travis disse que era só uma brincadeira e recuou. O policial disse que o cara iria colocar a comida que conseguiu. Quem quiser comer deve ir até o Paul para matar zumbis. Após analisar a situação, Olivia chegou à conclusão de que não poderia contar com ninguém desse grupo. Depois ela disse que tinha conhecimentos básicos de logística e sabia cuidar da alimentação. Richard jurou que definitivamente a faria se arrepender de sua recusa. Enquanto isso, não muito longe do shopping, outro grupo de sobreviventes tentava escapar dos zumbis, que por algum motivo desconhecido se tornaram muito mais rápidos. De repente, outro zumbi apareceu na frente do homem que corria à frente. Seu parceiro disse-lhe para se abaixar, após o que ele atingiu o monstro com um taco. Mas ele atacou Michael novamente. Lewis conseguiu no último segundo, cortando os zumbis ao meio. O homem abraçou a perna do cara, agradecendo em lágrimas ao seu salvador. Quando outro zumbi se aproximou, o herói sacou sua faca de arremesso modificada e jogou-a no inimigo. Quando a faca atingiu seu alvo, ela explodiu instantaneamente. Outros monstros não ficaram parados, mas atacaram ativamente suas vítimas. Lewis não pôde deixar de notar que os monstros começaram a se desenvolver na velocidade da luz. Quando a lâmina de sua lâmina alcançou a próxima vítima, o cara foi repentinamente chamado. Linda atirou no zumbi enquanto abraçava o cara. O herói atacou o próximo monstro, mas ele se esquivou de sua lâmina, quebrando-a em duas. Aí o cara ativou a luva. No momento seguinte, a lâmina quebrada perfurou a cabeça do monstro por trás. Lewis tentou entender o motivo da rápida evolução dos zumbis.
Ele percebeu que o tiroteio atraiu ainda mais zumbis para eles. Depois de olhar em volta, encontrou um lugar adequado para se esconder, sobre o qual informou aos demais. Eles se mudaram para a oficina, examinando-a em busca de monstros. De repente, quebrando o vidro, um monstro apareceu a 1 metro do nosso herói. Ele a perfurou com uma lança, livrando-se da ameaça. Depois de percorrer todo o andar, Linda disse que agora era seguro aqui e eles poderiam passar a noite com segurança neste lugar. Algum tempo depois, a menina começou a observar pela janela o que acontecia lá fora e relatou que estavam cercadas por zumbis por todos os lados. Lewis disse que não havia necessidade de se preocupar com isso, porque quando ele criasse uma nova arma, a multidão de mortos-vivos não seria mais um problema para eles. O homem falou de repente, apresentando-se como Vince, dizendo que era eletricista e estava grato ao cara por salvá-lo. Quando Lewis descobriu que o homem era eletricista, convidou-o para se juntar a ele, oferecendo hospedagem e alimentação. O homem ficou surpreso com tal oferta e disse que primeiro discutiria tudo com seus companheiros. De repente, o estômago do homem começou a roncar. O herói não pôde deixar de aproveitar isso e, tirando comida enlatada e água, disse que se Vince se juntar a ele, ele ajudará imediatamente seu amigo ferido e eles não precisarão de nada. O homem respondeu que preferia se entregar para ser despedaçado por zumbis do que aceitar qualquer coisa de Lewis. 1 hora depois, o herói desceu ao andar inferior, coletando materiais para uma nova arma. Depois de ter tudo o que precisava, ele começou a trabalhar. Na manhã seguinte, quando olharam pela janela, observaram horrorizados centenas de zumbis correndo por ali. A menina disse que teriam que procurar outra saída. De repente, ela foi atraída pelos gritos de um zumbi com membros decepados amarrado a um carro em movimento. Vince assistiu com espanto enquanto as pessoas desconhecidas tiravam os monstros deles. Linda disse que eles precisavam sair daqui o mais rápido possível. Mas antes que tivessem tempo de dar alguns passos, estranhos entraram voando pela janela. O homem com o bastão disse que o clã subterrâneo havia chegado. Linda imediatamente começou a atirar nos intrusos. De repente, outra garota a atacou por trás, mas ela conseguiu evitar o ataque inesperado. Vince e seu amigo foram feitos reféns. A garota de cabelos escuros disse que se ousasse atirar, seus amigos teriam um fim triste. Depois ela tirou uma foto de Olivia e perguntou se ela tinha visto essa mulher. Linda respondeu que nunca a conheceu. A menina começou a se preocupar com a ausência de Lewis na situação atual. O amigo de Vince disse ter ouvido no rádio que uma mulher chamada Olivia se juntou a um grupo de sobreviventes em um shopping próximo. Karen agradeceu ao cara pela honestidade e prometeu poupar sua vida. Então ela se virou para Linda, oferecendo-lhe uma batalha, estabelecendo a condição de que, se a garota vencesse, Karen permitiria que ela fosse embora. Sem esperar por uma resposta, ela avançou contra seu oponente. De repente, um herói apareceu atrás de Linda, dizendo-lhe para se afastar. Ele bloqueou o golpe de Karen com uma máscara de cavalo modificada. Lewis ligou a motosserra, fazendo com que ela se afastasse. Um momento depois, fogo começou a sair da boca da máscara. A garota conseguiu se abaixar para escapar do calor da chama. Karen não entendia de onde veio aquele cara estranho com uma serra elétrica e máscara de cavalo. Enquanto isso, no shopping, Olivia se divertia enquanto tomava limonada sentada em seu maiô de praia. Travis e seus amigos pensaram em um bom momento em que a garota ficaria sozinha, novamente se oferecendo para se divertirem juntos. Inclinando-se sobre o ouvido dela, ele disse que desta vez não se importaria com a resposta dela, pois gostava de domesticar as meninas com caráter. Olivia não iria tolerar ser agarrada sem permissão. Ela derramou a bebida no rosto do homem atrevido, após o que ele caiu no chão, esfregando os olhos. Travis correu até a garota, dizendo que ela pediu em casamento no bom sentido. Paul apareceu de repente e o deteve, colocando novamente a arma em sua cabeça. Os homens que trabalhavam como seguranças derrubaram os ex-criminosos. O policial admitiu que a princípio não acreditou nas palavras de Olivia quando ela disse que Travis iria querer atacá-la, mas no fim das contas foi em vão. Enquanto isso, não muito longe do shopping, ouvia-se explosões de vez em quando. Karen elogiou o menino por suas habilidades. Quando uma das espadas foi arrancada de suas mãos, ela tentou distrair a atenção do inimigo falando. Mas Lewis disparou novamente, forçando-a a se esquivar. Depois de esperar o fogo diminuir, Karen jogou uma espada em sua motosserra. Usando a luva, o herói redirecionou a arma. Ele atacou a garota com ela, derrubando-a. Então eles a agarraram pelo pescoço, informando que ela havia perdido. Tirando a máscara, o herói lembrou que, de acordo com as condições, a menina deveria dispensar seus amigos.
Depois de avaliar a aparência e as habilidades do cara, Karen chegou à conclusão de que ele estava aliado a Olivia e disse que logo iriam agarrá-la. Quando Lewis perguntou por que ela estava tão ansiosa para capturar Olivia, a menina respondeu que o ministro da Saúde estava prometendo uma recompensa generosa pela sua captura. O herói decidiu se livrar do problema futuro pela raiz, estrangulando Karen aqui. Uma explosão repentina lá fora frustrou seus planos para a garota capturada. Olhando pela janela, Linda viu carros voando pelo ar com a força da explosão. O sistema alertou o herói sobre a aproximação de um poderoso mutante. Um zumbi envolto em chamas ergueu um carro próximo. No segundo seguinte, ele o lançou no prédio onde nosso herói estava. Quando a parede desabou, permitindo a entrada de um carro, os que estavam dentro tiveram que se esquivar para não cair sobre os escombros. Lewis agarra Vince, dizendo que está à sua chance de escapar. Os subordinados de Karen informaram-na que os reféns conseguiram escapar. A garota respondeu que a primeira coisa que eles precisam fazer é lidar com os zumbis, depois irão ao shopping buscar Olivia. A própria Olivia impôs uma restrição alimentar, pois seus suprimentos durariam apenas 5 dias. Paul disse que enviou pessoas para patrulhar o entorno e amanhã iriam juntos em busca de comida. O policial ficou grato a ela pela ajuda que prestou, mas Anna estava descontente porque o recém-chegado já havia conseguido tomar o poder e o favor de Paul. Ela perguntou o motivo pelo qual eles agora precisariam economizar comida. Olivia respondeu calmamente que se eles não economizassem, ou morreriam de fome ou seriam todos comidos por monstros. Depois disso, ela perguntou a velho quão grávida estava a menina que ela tinha visto antes. Ela foi informada que assim que aquela menina chegou até eles, sua gravidez foi curta, mas em poucos dias sua barriga havia crescido muito, como se ela estava prestes a dar à luz. Olivia ficou alarmada com a informação e pediu à velha que trouxesse comida para a menina. Anna novamente se intrometeu na conversa, acusando a garota de deixá-la sem uma resposta adequada para a pergunta. Paul tentou argumentar com um amigo, dizendo que agora não é o melhor momento para fazer birras e escândalos. Depois disso, Olivia compartilhou com ele seus pensamentos de que talvez não houvesse um bebê na barriga da grávida. Antes, ela olhou para a mão enfaixada e o ferimento era completamente diferente de um simples arranhão. Anna observava esse casal de lado, ela sucumbia cada vez mais à raiva dirigida a Olivia. Travis não pôde deixar de perceber o que estava acontecendo com ela e, chamando-a, disse que tinha uma maneira de colocar Olivia em seu lugar e devolver Paul para a garota. Ao mesmo tempo, em uma das salas do shopping, a menina entrou em trabalho de parto, perguntou ao marido que fez o parto se estava tudo bem com o filho. Acalmando a esposa, o homem respondeu que estava bem e que ela não tinha com o que se preocupar. De repente, uma velha entrou na sala trazendo comida para eles. Ao ver a menina deitada na cama, não conseguiu conter o horror, deixando cair a comida no chão. Agarrando seu rosto, ela gritou que era um zumbi. O homem tentou explicar tudo para acalmar a velha assustada, mas em um momento tentáculos perfuram seu peito. Paul perguntou se ele havia entendido corretamente que provavelmente havia um parasita no estômago da menina grávida. Ele não esperou pela confirmação de Olivia, porque a evidência direta de suas palavras chegou diretamente a eles. O policial começou a atirar nos zumbis, mas suas balas não surtiram efeito. No momento seguinte, o monstro correu direto para eles, movendo-se como uma aranha. Olivia disse ao cara ao lado dele para correr na frente e limpar a estrada, e eles trariam os zumbis. A garota estava infeliz porque seu plano havia falhado novamente. Ela só podia contar com o garoto que conheceu há alguns dias. O sujeito mandado na frente foi morto com uma pancada no pescoço assim que encontrou a porta que dava para a saída. Paul assistiu isso com horror. Aproveitando o momento, Anna pegou a arma dele e apontou para o homem, dizendo-lhe para não se mover. Ela disse que tudo isso está acontecendo por causa de Olivia. A menina é obrigada a matá-la. De repente, Olivia foi agarrada por trás. A garota só esperava que Lewis aparecesse. Travis então pegou a arma de Anna. Ele atirou na cabeça de Paul, deixando a garota apavorada. Eles a agarraram para que ela não escapasse. O próprio Travis e seu amigo começaram a rasgar as roupas de Olivia, amarrando as mãos atrás das costas. Todas as suas esperanças de sair daqui vivas estavam ligadas a Lewis. Depois de ver que até um policial era morto com tanta facilidade, ela percebeu que um simples mensageiro certamente não conseguiria sobreviver sozinho. De repente, alguém invadiu o corredor, matando a garota que havia se inscrito antes. A garota se virou para ver o que aconteceu. Olivia ficou muito surpresa ao ver o cara que ela já havia descartado por trás da máscara. Ela não podia acreditar que ele realmente veio atrás dela. O herói se aproximou dela e atingiu os ex-criminosos com todas as suas forças.
Depois disso, ele jogou a bicicleta em cima dela, dizendo que agora ela estava segura. A menina admitiu que não esperava que ele aparecesse aqui, mas ele respondeu que havia feito uma promessa e era obrigado a cumpri-la. Percebendo que ela estava cheirando sua bicicleta, ele se desculpou pelo transtorno. Todo o caminho até aqui todas as suas roupas deviam estar com cheiro de suor. Mas Olivia apenas agradeceu, lembrando que suas roupas não cheiravam mal, mas sim a acalmaram. Travis apontou uma arma para ele, perguntando por que um homem pobre serviria alguém como ela. Lewis usou a luva novamente. A arma prendeu a mão do homem na parede, causando desconforto. No segundo seguinte, o herói perfurou seu corpo com sua motosserra. Ele disse que, embora seja um homem pobre, acredita que com certeza realizará todos os seus sonhos com seu próprio esforço. Um enorme zumbi apareceu de repente pela abertura e agarrou Travis pela cabeça. O monstro levantou o corpo do homem acima dele enquanto ele implorava por ajuda. Nem mesmo alguns segundos se passaram antes que ele fosse esmagado por uma enorme mão zumbi. Todos assistiram a cena se desenrolando diante deles com horror. O sistema notificou o herói do perigo iminente e recomendou a fuga. Aproximando-se de Lewis, Olivia perguntou se ele o trouxera junto. Ele respondeu que esse zumbi perseguiu sua equipe até a entrada do shopping e ele não teve escolha a não ser distraí-lo consigo mesmo. O cara viu o monstro soltar seus tentáculos, pretendendo atacar com eles. Nem mesmo alguns segundos se passaram antes que os corpos que estavam na frente de Olivia e Lewis fossem perfurados. Quando a menina perguntou se conseguiriam escapar do monstro, o herói respondeu, colocando uma máscara, que não seria tão fácil se livrar dele. No momento seguinte, ele lançou chamas nas lâminas de sua serra. Depois de lançá-lo, o cara cortou facilmente esses tentáculos. Tendo se livrado do obstáculo, ele decidiu causar danos ao corpo do zumbi. Mas ele não permitiu que ele se aproximasse, mandando o cara pelos ares com um só golpe. Olivia perguntou se Lewis estava bem quando ele parou ao lado dela. Limpando a garganta, ele respondeu que estava tudo bem. Teve sorte de ter pensado em se cobrir com uma serra, caso contrário o dano teria sido mais grave. Um caminhão apareceu de repente e derrubou o monstro. Karen perguntou se Lewis estava esperando por ela. Quando seu subordinado apontou para Olivia, dizendo que finalmente haviam encontrado o alvo, a garota perguntou como eles a conheciam. Karen respondeu que seu noivo ordenou que ela salvasse sua futura noiva. A garota pareceu surpresa ao saber quem exatamente os enviou. O herói voltou-se para a garota, com a intenção de lhe contar algo, quando acidentalmente colocou a mão em seu peito em vez do ombro. Ele imediatamente afastou a mão, dizendo que por causa da máscara não conseguia ver exatamente o que estava agarrando. Karen, que assistiu a essa cena, chamou a garota de sem vergonha. Nem todo mundo ousaria trair um homem como seu noivo. Olivia pediu à garota que pedisse desculpas por suas palavras, pois com Lewis eles simplesmente têm um relacionamento mutuamente benéfico, e com Roger eles estão apenas noivos. Tirando a máscara, o herói interveio na conversa das meninas, voltando a atenção para si mesmo. Ele se aproximou de Olivia, dizendo que o noivo dela não era um bom homem. Foi ele quem construiu secretamente uma masmorra no principal hospital da cidade, realizando ali pesquisas secretas sobre o vírus, por causa do qual todos começaram a se transformar em zumbis. E por causa dele a irmã mais nova de Lewis foi capturada e transformada em um monstro. Olivia pensou nas palavras do herói. O referido hospital era um de seus empreendimentos. Era difícil para ela acreditar que, em segredo dela, o noivo estava cometendo tais atos sujos em seu próprio território. A garota estava pensando se deveria confiar no cara, mas levando em consideração que ele arriscou a vida e correu para procurá-la em uma cidade infestada de zumbis, ela decidiu que não adiantava ele mentir para ela. Quando Karen perguntou se Olivia concordou em ir com ela, ela respondeu que acreditava no menino que a salvou e até que o próprio Roger viesse procurá-la, ela não daria nenhum passo com o mercenário. A garota ficou irritada porque Lewis mais uma vez estragou tudo e, por causa dele, ela também desenvolveu um estranho vício em asfixia. De repente, o monstro atrás do caminhão começou a se mover. Ele subiu com o carro, elevando-se sobre suas vítimas. Karen percebeu que esse cara havia armado para ela novamente, arrastando-a para uma confusão com um monstro do qual eles tiveram dificuldade em se livrar antes. O sistema avisou o herói que as forças zumbis continuam aumentando, ele precisa escapar daqui o mais rápido possível. Lewis ficou surpreso ao ver que o membro decepado começou a crescer novamente. Ele pegou a mão de Olivia, dizendo que precisavam correr. Ao dobrarem a esquina, em direção à saída, ouviram-se atrás deles uma forte explosão, acompanhada por uma coluna de poeira. O cara ligou para Linda, perguntando onde ela estava agora.
A garota respondeu que eles estavam no segundo andar do shopping destruindo zumbis. Ele disse que conseguiu salvar Olivia, mas um enorme zumbi os perseguia. Ele perguntou se Linda poderia destruí-lo. Depois de olhar em volta, uma ideia lhe ocorreu e ela disse que o herói poderia contar com ela e ordenou que subissem ao segundo andar. Assim que Lewis abriu a porta, havia uma multidão de zumbis lá. Ele ficou horrorizado ao ver tantos. No momento seu máximo lhe permitiu matar 5 zumbis de uma vez, mas eram pelo menos várias dezenas. Quando ele pensou em desistir, a imagem de sua irmã sorridente e feliz que precisava dele surgiu em sua mente. Olivia disse que era melhor voltarem porque não aguentariam tantos. O cara respondeu que não poderia voltar porque sua irmã estava esperando por ele. No momento seguinte, ele sentou a garota no carrinho de compras, desculpando-se pelo transtorno. Quando Lewis modificou o carrinho, a garota o observou confusa, imaginando que tipo de poder era que lhe permitia conectar diferentes objetos. Depois de conectar sua serra e o carrinho, o herói disse que esse desenho foi criado especificamente para Olivia. Com a ajuda dele eles conseguirão romper com segurança a multidão de zumbis. A garota percebeu como o cara tremia de medo. O herói disse que se eles ainda não conseguirem romper a multidão, eles morrerão. Pegando a mão dele, ela disse que ele a salvou. Se eles morressem, então ela não se importaria de fazer isso ao lado dele. Olivia então beijou Lewis na testa. Então ela disse que se eles não morressem, em gratidão pela salvação ela atenderia a um de seus pedidos. Depois disso, ele a cobriu com a camisa, escondendo a garota dos monstros. Ele mesmo colocou sua máscara de cavalo, entregando sua vida ao destino. Os monstros foram atraídos pelo som de uma serra ligada e todos se voltaram para sua fonte. Lewis passou pelos monstros com bastante facilidade, abrindo caminho com a serra anexada. Ele lutou contra os zumbis que avançavam em sua direção com a ajuda de uma máscara. De repente, a roda da carroça ficou presa em um pedaço de pano. Ele também foi pego por trás e sentiu o toque de zumbis em seus ombros. Eles tinham apenas alguns metros pela frente antes de partirem. Mas o cercado Lewis ficou perplexo. Ele foi novamente visitado pela ideia de que morreria aqui mesmo. Ele sentiu uma dor aguda no ombro quando um tentáculo de zumbi perfurou sua pele. O herói ficou feliz por ter se injetado a vacina antes. Embora ele fosse imune ao vírus, isso não mudava o fato de que eles poderiam despedaçá-lo. De repente, ele notou uma lâmpada no teto. Ele usou sua luva para dar vida à sua ideia. Com esforço, a lâmpada cedeu e começou a se separar lentamente do teto. Alguns segundos depois, caiu sobre as cabeças dos zumbis. Lewis aproveitou a oportunidade e avançou. E agora ele finalmente chegou à saída, correndo para a linha de chegada em uma corrida perigosa contra a morte. O cara puxou a alavanca para baixo para ativar o mecanismo da porta. No momento seguinte ele foi separado da multidão de zumbis e estava completamente seguro. Saindo de debaixo da camisa, a garota perguntou se ele estava bem. Olivia observou enquanto o cara absorvia a eletricidade. Uma vez na escada, ele disse que precisavam se reunir com sua equipe. Uma vez no lugar certo, o herói viu Linda e correu até ela e perguntou se ela tinha tudo pronto. Ela respondeu com um aceno de cabeça. Assim que percebeu Olivia, ela se aproximou dela, ameaçando que se a garota fizesse alguma manobra, ela atiraria nela naquele exato momento. Olivia percebeu que essa garota era do governo e começou a se preocupar com a possibilidade de vender Lewis a seus superiores. Linda ficou encantada porque suas ameaças provavelmente não tiveram efeito sobre a garota. Ela voltou sua atenção para o herói, examinando-o em busca de ferimentos. Quando percebeu que ele estava ferido, Lewis disse que havia tomado remédio para o vírus mais cedo e não tinha com o que se preocupar. Ao tirar a máscara e apontar para a testa, onde havia uma marca de batom, o cara disse que não tinha dinheiro para morrer depois de receber um presente tão maravilhoso. A garota exigiu que ele apagasse imediatamente essa marca da testa. Vince, que estava por perto, gritou para o casal terminar de fazer amor, pois tinham uma coisa importante para fazer. Linda se afastou do cara e pegou sua arma. Ela caminhou até a estátua. Lewis elogiou a garota por uma armadilha tão grandiosa. De repente, um zumbi invadiu a sala, para a qual toda a diversão estava sendo preparada aqui. O cara ligou sua serra, mandando as meninas fugirem enquanto ele ajudava os rapazes que tentavam se livrar do monstro. O cara correu para a frente, atrasando os zumbis. Mas ele não aguentou muito. O inimigo jogou contra uma parede localizada a poucos metros dele. Vince ficou preso nos fios e tentou se libertar antes que o zumbi o alcançasse. Alguns momentos depois, ele decidiu desistir dessas tentativas fúteis, dizendo que neste mundo não era mais possível trabalhar normalmente ou apenas viver uma vida normal. O homem admitiu que morando em um abrigo,
definharia rapidamente e não poderia passar o resto da vida ali. Quando o monstro se aproximou, pairando sobre o homem desesperado por um segundo, Vince ficou em silêncio abruptamente. Um segundo depois ele gritou a plenos pulmões, pedindo ajuda. Lewis, que recobrou o juízo depois de bater na parede, cortou um membro do zumbi com uma serra. Então ele deu o sinal de que era hora de começar enquanto se livrava dos tentáculos extras. O eletricista tentou conectar o fio quebrado. Alguns longos segundos depois ele conseguiu e a estátua explodiu. Virando-se, Lewis gritou que a estátua não estava completamente destruída. Olivia e dois homens tentaram derrubar esse vulto enquanto Linda os protegia pela retaguarda. A garota atirou no zumbi contra o qual o herói estava lutando, mas devido à pele dura do monstro, suas balas foram inúteis. Enquanto isso, a estátua finalmente cedeu e caiu bem em cima dos zumbis.